Olá, meus amados irmãos da Escola Bíblica da Igreja Betel. Uma das coisas que mais me alegra é saber que vocês passaram a ter vontade de aprender um pouco mais sobre a Palavra de Deus. Vocês terminaram do Antigo Testamento a primeira parte. Qual foi? Os Pentateucos, que são 5 livros da lei. Aí agora nós vamos também passar para outra divisão, que são os livros históricos. Essa divisão é composta de 12 livros, e o primeiro coube a mim, passando para vocês, falar sobre o livro de Josué. O livro de Josué, ele tem um tema aqui, provavelmente vocês receberam, que diz: marca a realização da promessa de Deus a Abraão de dar a sua descendência, a descendência de Abraão, uma terra prometida. Deus falou que tinha uma terra prometida para a descendência de Abraão. Deus falou quando Abraão estava em termos de geração, em ele entender que Deus ia agir dando uma descendência enorme, quando a mulher dele era estéril. Deus ia agir quando ele já estava envelhecido. Mas Deus não diz assim: olha, eu te dei uma promessa, você recebeu uma revelação, mas tem que ser rápido. Nem sempre ela pode ser rápida. Ela tem um processo. Nesse processo, rápido ou longo, nós temos que estar agindo com fé. E ele diz: é um testemunho do poder, da fidelidade e do julgamento de Deus, bem como um chamado à obediência à fé. É o primeiro livro histórico, como eu já falei, o autor, Josué, sobre a sua história. Josué foi um aprendiz de Moisés, ele acompanhava Moisés, ele virou sombra de Moisés. Moisés era o líder dele, então ele viu a manifestação do poder de Deus através de Moisés. E aqui ele diz, Josué é encarregado de conduzir Israel, e ele diz: seja forte e corajoso. Isso, Josué 1:6. É muito forte esse versículo. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos pais deles. Por que não deu aos pais dele? Por que esse povo agora passou a ter direito? Por que Josué foi o cumpridor quando a promessa foi bem anterior? Aí foi feito aqui um comparativo em termos de quantidade, em termos de a quem se reportaram. Olha como foi: Moisés enviou 12 espiões. 12 espiões, cada um representando uma tribo de Israel. Mas não deu certo. Por que ele não serviu? Porque a quem se reportaram? Reportaram-se diretamente ao povo. Foi perguntar ao povo. Esses espiões vieram, deram resultado e foram perguntar ao povo. Aí agora nós vamos comparar o que foi que aconteceu em Josué. De 12, nós sabemos que apenas 2 creram. 10 disseram e fizeram o povo assim pecar, fizeram o povo esfriar. Eles só contaram vantagem do inimigo. Aí Josué manda 2. Em silêncio, não contou para ninguém. Enviou 2 espiões. Moisés, quando enviou os dois espiões, só Josué e Caleb creram. Os outros 10 não. Por conta disso, como eles acreditaram que o inimigo era mais forte do que nós, menos Josué e Caleb, os outros 10, os 10 concordaram com o relatório que o inimigo era mais forte do que eles, que a missão era impossível e que o resultado, o povo passou 40 anos vagando pelo deserto, porque 10 dos 12, a maioria decidiu que não era para crer. Aí, qual foi o resultado? Insucesso, missão impossível, o inimigo é muito forte, nós não somos nada. E Josué e Caleb permaneceram crendo, mas eram 10-2, é uma perda incrível, é uma mudança incrível de decisão. Não tinha como decidir.
O povo reclamou, o povo, nós viemos aqui foi só para sofrer, nós viemos aqui foi para morrer, nós viemos aqui, cadê? Foi prometido uma terra, eles não creram na terra prometida, eles não creram na bênção que estava colocada para eles, prometida desde o início. Eles não creram, eles creram mais do que no relatório dos 10, do que na promessa de Deus. Será que a gente faz isso? Porque uma das coisas que eu gostaria muito que vocês aprendessem quando estão estudando a Bíblia, o que é que isso pode passar para a minha vida? Eu pergunto a opinião das pessoas para alguma coisa que eu vá fazer, eu peço a Deus, aí digo, Deus, eu não sei orar, eu oro de uma forma fraca, Deus, tu não está me ouvindo, aí eu pergunto, aí uma pessoa diz isso, a outra diz isso, mas na maioria das vezes são sabedorias humanas e não sabedorias espirituais. Se você está aguardando uma bênção, você tem que se retratar e você tem que buscar quem? A promessa de Deus. Senhor, fala comigo, mas que eu sinta o meu coração se mexendo e o meu coração aceitando, porque eu preciso ouvir a tua voz. E sabe, eu tenho a certeza de uma coisa, mexe na gente, parece que tem algo assim dizendo, tá ouvindo? Eu agora estou te falando. Mas os espiões que Josué enviou foi diferente. Eles foram ajudados por uma mulher chamada Raabe, prostituta. Mas o que é que isso tem perante Deus? É o teu currículo? Deus vai dizer assim, olha, João, Maria, Fátima, Estevão, qualquer um de vocês, qualquer nome que represente uma pessoa, creia que eu estou à frente. Creia que existe uma batalha espiritual, eu gosto de botar assim por cima, para saber que é uma batalha acima de você. Existe uma batalha espiritual que não vai só um anjo cuidando, mas sim um exército dele. E isso daí faz a diferença. Porque na hora que ele mandou apenas 2, Josué. Só 2. Esses 2, a quem foi que eles se reportaram? Reportaram-se diretamente a Josué. Quando eles voltaram, na sua missão secreta, eles não reuniram o povo e disseram, vem aqui Josué, vem aqui Caleb, que você está aqui trabalhando ainda, que você crê também. Não, eles foram diretamente para o líder. E foram e disseram o que tinham visto. E quem o ajudou, como é que foi o relato, como é que eles viram, eles ouviram, porque Deus permitiu, porque eles foram crendo com todo o cuidado, porque tem gente que também diz assim, já que Deus está me protegendo, eu posso andar a qualquer hora, porque Ele me protege, Ele disse que vai me guardar de todo mal, então eu posso andar pela madrugada que nada vai acontecer. E isso não está certo. Quando Deus diz te guarda de todo mal, Ele também está dizendo, eu vou te guardar de todo mal, porque tu não vais procurar o mal. E eles foram e voltaram e disseram, teve uma mulher que mora, olha a estratégia, ela mora em cima do muro de Jericó. E essa mulher, ela simplesmente, ela nos escondeu, porque souberam que tinha espiões lá. Quando souberam, aí o exército do rei correndo atrás, querendo saber tudo, querendo saber onde é que estava. Aí será? Aí sempre tem alguém que conta, né? Vai assim, aquela conversa de corredor. Foi lá para Raabe, a prostituta. Aí eles foram lá. Aí ela, estrategicamente, que ela já sabia que eles estavam, porque ela já estava no local, morava no local estratégico. Agora imagina a largura desse muro para caber uma casa, né? Aí ela disse, olha, eu vou te colocar lá em cima, Deus nos coloca sempre em cima, e vou te cobrir. E ela foi tranquila, quando recebeu o soldado, ela disse, até veio, mas vocês têm que ir depressa. E eles na hora não estavam ouvindo, andaram buscando, ela disse, vai, porque eu não sabia, eu não sei para onde eles foram, e se vocês forem rápido, vocês os alcançarão.
Então, depois que ela esteve segura e que ela viu pelo muro que eles estavam se afastando e buscando, e o exército buscando aos arredores, quando eles foram se afastando, ele disse: agora vocês precisam ir, mas se escondam por 3 dias. Eu sempre vejo, quando eu vejo esses números, 3 dias, eu me lembro da ressurreição de Jesus. Eu me lembro que sempre todos os números na Bíblia, eles nunca vão por engano, ou eles nunca vão por um acaso. E eles ficaram, mas para eles descerem, também teve uma estratégia. Ela usou um material vermelho para descer. Se foi corda, se foi vários panos enrolados, não importa. Eles só disseram assim: quando nós voltarmos, porque ela disse, eu só não quero que vocês esqueçam, porque ela disse, nós sabemos, o povo todo está temendo, que nós já fomos derrotados por esse povo, porque tem um Deus que é muito forte, e que ela temia esse Deus. Aí ela pediu: guarda a mim e a minha família. Ele disse: quem estiver na tua casa, se você não nos entregar, e quem estiver na sua casa, todos serão protegidos. E aí, eles desceram e pediram que ela recolhesse, e quando eles estivessem para invadir, ela teria que colocar aquilo como sinal. Se ela não colocasse, eles não tinham culpa nenhuma, eles não poderiam ter culpa nenhuma pela morte de nenhum deles. E se algum membro da família dele não estivessem dentro da casa, também eles não teriam culpa sobre a vida deles. Mas que, ao voltar, teria que ter esse sinal. E eles se esconderam e viram que, no caso, eles desistiram, viram que não encontraram, não entenderam para onde foi que esse povo foi. Então, eles tiveram até mais temor. Essa foi uma estratégia de Josué, de mandar espiões e dizendo: Deus te guie. E ele tinha certeza que Deus estava guiando. E esses 2 homens também eram sábios o suficiente para, na volta, passar para o líder. Mas eu quero ler aqui para vocês um versículo que de Josué, do livro de Josué, é um versículo que é muito forte na minha vida e já me respondeu muita coisa. E uma vez eu dei até na igreja uma palavra sobre esse versículo, que é Josué 1:9. Ele diz: não tu mandei eu, isso é o quê? É uma ordem. Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Josué tomou posse disso. Ele sabia que essa promessa ia ser cumprida e será sempre cumprida no coração daquelas pessoas que creem mesmo. Então, como eu já disse, que esse versículo para mim é importante, que você leia novamente em Josué 1:9, busque novamente, olhe cada palavra, cada dizer dele que ele diz. Não pasme, não tenha medo, não te espantes, não tenha terror daquelas coisas que estão acontecendo. Não diga: Senhor, eu não sou capaz. Pode até dizer: Senhor, sozinho ou sozinha eu não sou capaz, mas contigo eu sou forte. Porque a fortaleza não vem de mim, mas vem de ti. Porque tu me fortaleces, tu me guardas, tu conheces o meu deitar e o meu levantar. Bem de longe os pensamentos tu entendes. Tu conheces tudo em mim, ó Senhor. Então, olha o meu coração e escuta o meu clamor. E ele escuta de verdade. Agora, ele não responde no teu tempo, mas ele responde no tempo dele, sabendo que é o tempo que você precisa. É o tempo que Deus quer falar. Aí eles disseram: o Senhor é mais forte do que qualquer inimigo. Sabe o que foi que nós ouvimos? Porque aí Deus já deu resposta lá, que eles estão apavorados. Eles já se sentiram derrotados, porque Deus derrota antes de nós fazermos. Sabe por quê? Porque não seremos nós que vamos ganhar. Quem está ganhando nessa batalha é o próprio Deus. E ele disse: o Senhor é mais forte. Todos concordaram, 10 concordaram com o relatório, né?
Só que esses dois concordaram e também o líder dele, todos concordaram com o relatório. A missão, na época de Moisés, se tornou impossível. Vamos em frente, somos fortes, Deus está conosco, a batalha não é nossa, é dele. O povo passou 40 anos vagando pelo deserto. Isso é derrota, isso é teimosia. Isso é muito mais do que burrice, desculpa a expressão. Isso são pessoas egoístas, fracas e que não têm nenhum envolvimento com Deus. Passar 40 anos é muito tempo, gente. 40 anos, vocês vagando no deserto, rodando e Deus ainda operando milagres e precisando que aquela geração, Deus podia ter fulminado. Vamos fazer rápido, ele poderia fazer com que caísse uma faísca de relâmpago aqui, você não fosse atingido do lado porque você acreditava. Mas não, ele deixou que passasse pelo processo. E tem mais. Pessoas foram nascendo e pessoas foram entendendo a importância de Deus. Porque começaram a crescer pessoas, começaram a nascer pessoas que foram se envolvendo com Deus. E ele precisava limpar aquele povo que continuava teimoso. O povo entrou na terra prometida. O povo entrou na terra prometida porque ele merece. O povo entrou na terra prometida porque ele fez por onde. O povo entrou na terra prometida, todos foram guerreiros. Mas olha, guerreiros que eram por dentro de todas as batalhas. O povo entrou na terra prometida porque já tinham anjos guerreando antes deles. E eles creram. Aí, Moisés atravessou o Mar Vermelho. No tempo de Josué atravessou o Rio Jordão. E sabe por que Josué atravessou o Rio Jordão? Porque ainda existia um ídolo feito fantasma no meio daquele povo. Será que Josué realmente está com Deus? E Deus começou a falar diretamente com Josué. Disse, tu não vai mais ser a sombra de Moisés. Tu vai ser o meu interlocutor com esse povo. Eu falarei diretamente contigo. Tu não precisarás mais brilhar o rosto com a minha luz, mas tu precisarás brilhar o teu rosto com a tua coragem. Porque tu não nasceste corajoso, mas tu nasceste separado. Você também é separado por Deus? Se for, você atravessa o Rio Jordão a seco. Rio Jordão é enorme, mas tinha um povo do outro lado poderoso, que tinha um Rio de Jordão que os guarnecia e uma muralha tremenda, forte, aonde eles tinham muito orgulho daquela muralha. Aí vem um povo que fica acampado do outro lado do Jordão e ele já temendo. Como é que pode, gente? Onde era que estava o poder do Rio Jordão? Onde é que estava a muralha? Mas imagina o que eles tiveram que assistir. Eu acho que eu fico imaginando aqui, eles correram para cima do muro para ver, porque houve uma coisa excepcional. Na época não tinha e-mail, você não podia pelo WhatsApp, você não colocava no Instagram, você não conseguia filmar, mas existia um poder de Deus onde pessoas estrategicamente sabiam e eram reveladas, e Deus se aparecia e dizia assim, eu sou o Deus, eu sou o eu sou. E Josué foi, e ele foi revelado. As águas irão se abrir. E a Arca da Aliança entrou. E ali as águas começaram a se abrir a pé enxuto. Mas no momento que a Arca da Aliança abriu e foi abrindo, e o povo foi passando, deve ter sido assim um cenário belíssimo, digno de filme, que o povo foi passando, quando Josué recebeu de Deus a ordem dizendo, passa os sacerdotes com a Arca da Aliança, passa os levitas com a Arca da Aliança, passou. E tudo voltou ao seu normal. Agora eles ficaram no outro lado, totalmente se regozijando, alegrando, celebrando ao Senhor, mas fora das muralhas, mas dentro da muralha tinha um povo que
não conseguia mais dormir, que o pânico ficou e disse, ainda bem que nós temos uma muralha. Mas eu acredito que Raabe já começou a colocar aquele símbolo vermelho que mostra sangue, aquele símbolo vermelho que diz, da minha descendência vai sair o Filho de Deus. Deus não faz distinção de pessoas, mas Deus não disse, Raabe, tu pode continuar prostituta, sem problema, tu pode continuar sendo uma mulher que se vende, sem problema, tu podes ser uma mulher que mente, sem problema. Não, Raabe, tu serás transformada para ter direito a ter descendentes meus. E aí, lá, todo mundo preparado, mas eles fizeram uma coisa diferente, arrodearam os muros e foram, e fazendo isso vários dias eles foram arrodeando. O que é isso, meu Deus? Mas tinha estratégia, e fizeram estratégia que eu gostaria que vocês lessem. Essa estratégia não foi criada por uma equipe de líderes do exército, mas foi diretamente de Deus. E ele determinou sobre tochas, que significa fogo, poder de destruição. Quando você pega um jarro que ele se quebra, uma jarra que ele se quebra, é poder de som, né? Mas quando eles gritam e louvam ao Senhor, é poder de clamor e de adoração. Aí não tem muralha de problemas, não existe muralhas de aflições, não existe muralhas de doenças, muralhas de medo, de repúdio, de baixa estima, nada. Ela se destrói para ficar apenas um em pé, o que Deus determinou. Aí Deus disse, olha, eu vou destruir tudo ao teu redor, mas tu estarás intacto. Então a casa de Raabe, a família de Raabe estava sendo salva na sua totalidade. E nós vimos que saiu. Dali foi a primeira vitória. Mas aconteceu algo nessa vitória que Deus não cabe, que Deus não aceita que aconteça. Olha o que é que acontece. Primeiro, Deus disse que era para ser tudo destruído. Aí o que é que Deus diz também? Nada é para trazer. Mas tinha um coração no meio daquele povo que viu aquela maravilha, que disse, não, esse é muita joia, é muita riqueza, é muito poder que eu não posso levar um pouco para mim. E levou ele com seus filhos, que eram guerreiros, porque o coração deles não estava totalmente voltado para Deus. Ele achou um desperdício que Josué tenha determinado isso. Que coisa! Isso é um absurdo! É um absurdo! Nós precisamos. E ele levou. Mas aquilo dali já é fruto do pecado. Aí, eles estavam tão empolgados que agora vamos para outro. Vamos para Ai. Ai é tão pequena que esqueceram de perguntar a Deus. Você também faz isso? Quando o problema é pequenininho, quando a aflição é pequena, você mesmo resolve? Com a sua sabedoria? Pois é, nós temos às vezes Ai nas nossas vidas. E aí, eles foram determinar, foram fazer as estratégias. E foram humilhados, muito humilhados, porque eles saíram covardemente correndo com medo do inimigo. E o inimigo veio de vez. Toda a estratégia criada, engraçado, eu não conhecia esse lado de Deus, que Deus era tão orgulhoso, já que não me procuraram, vão sofrer. Não. É porque se Josué tivesse perguntado a Deus, Deus teria dizendo, Josué, já não estou mais com vocês, porque não me obedeceram na primeira vitória. Receberam a vitória, mas nem todo, tem um povo que não obedeceu. Aí quando Josué viu aquilo, puxa vida, logo na segunda, com um povo pequeno, como é que eu ganho?
Ah, é porque a gente tem que determinar. E ele foi pedir perdão a Deus, ele rasgou as suas vestes, mas ele não rasgou as suas vestes cheio de orgulho, mas com clamor, com humilhação. Senhor, Senhor, me diz o que foi que houve, por que aconteceu isso conosco, nos revela. E ele disse, porque o povo de Israel pecou. E Deus não disse assim, olha, foi o povo de Israel que pecou, o nome, o endereço e dizendo como era que tinha que ser feito. Ele só disse. E eles vão e provam. Aí ele chama todo o povo, conta tudo e diz por que eles foram derrotados. Aí o povo começou a clamar e começou a lançar sorte. Acho lindo isso. A gente tem muito medo desse negócio de lançar sorte, mas Deus agia muito lançando sorte, mesmo até com Jesus. E lançou sorte e foi até cair na casa de Acã, que ele confessou. Ele confessou não porque ele se arrependeu, e sim porque ele foi pego, não tinha mais para onde ir. Então, vai, eu digo, meu coração não está arrependido, eu digo. Aí eles entenderam que o pecado teria que ser sair de lá, né, representando por Acã, e tudo. E incrível que diz, ó, os gados dele, tudo dele aí, tá tudo bem, podemos ficar, vamos herdar. Não, teve que ser destruído tudo que era ligado a ele. Foi destruído. Mas ali, Deus já deu estratégia para Ai, que, no caso, o povo foi que ficou todo envaidecido. E eles usaram a derrota como um exemplo. Eles fizeram o quê? Nós vamos criar estratégia para ir também na retaguarda, mas diz, nós vamos, mas quando nós estivermos andando, que o povo nos vê, que eles começarem a vir, a gente corre e os leva para os nossos cantos estratégicos. Por que eu não estou contando com detalhes? Porque eu acho que está na hora de vocês também lerem o livro, viu? Eu estou contando assim, tipo por cima, porque é um livro que eu gosto muito e sei dos detalhes, mas eu acho que não é certo eu estar dizendo tudo, aí fez isso, aí foi lá na outra. Eles criaram estratégias que quando esse povo, que eles estão correndo, vai todo mundo, que eles esvaziaram, os homens esvaziaram a cidade, os guerreiros, por trás, que eles olharam para trás, que eles se lembraram, eles não sentiram o cheiro da fumaça, que eu acho que eles já estavam longe, mas eles sentiram a destruição, o fogo, a fumaça já subindo, a cidade sendo destruída. É aquela história, eu estou aqui porque eu ganhei, e eu estou perseguindo porque eu ganhei, porque eu sou forte, e eu olho e não tenho mais para onde ir. E aí isso me enfraquece. E o povo diz, essa é a hora, quando eles olham para trás, é a hora da gente fazer com que todos os três lados se juntem e os destruam. Destruíram todos. E aí Deus permitiu que pudesse levar. E é bem engraçado que a gente vê aqui, eles vão, olha o que é que eles ganharam. Jericó, Ai, Jerusalém, Hebron, Laquis, Eglon, Gézer, Debi, Orma, Betel, Tapu, Afeca, Lazaron, Azor, Ascasaf, Taanak. Ele não ganhou só um. Quando Deus disse, eu vou fazer desse povo e desse guerreiro pessoas fortes e corajosas. Na hora que aconteceu uma coisa, os gibeonitas, quando souberam, isso aí, eu não fui falar, os gibeonitas, quando souberam que eles destruíram Jericó, eles disseram, ai meu Deus do céu, Jericó, uma fortaleza. Aí eles disseram, então vamos fazer o seguinte, vamos criar estratégia. E eles criaram, eles se colocaram como errantes, eles se fantasiaram de atores num teatro onde roupas rotas, todas assim envelhecidas, com pão também já envelhecido, botaram um vinho já velho também, num odre velho, tudo isso para dizer que vinha de uma cidade distante. E eles não consultaram a Deus. Tudo que acontecer na sua vida, tenham cuidado de consultar a Deus, porque você pode até ganhar, mas você consultando a Deus antes, você ganha mesmo. Ah, mas é que alguém me deu uma profecia. Amém! A profecia foi linda, foi aquilo que você esperava. Você até achou que ali já era a resposta de Deus.
Que tal você perguntar, Senhor, me mostra se essa realmente é a tua resposta, ou se a tua resposta ainda não é essa, e sim essa resposta era a que eu queria ouvir. E aí você se isenta de errar, porque o que você recebeu de resposta foi a resposta do seu coração, e não a resposta da promessa de Deus. Nós temos promessas, mas nós temos que saber se realmente Deus está, é naquele momento que Deus já está agindo. E eles não fizeram isso. Eles creram, porque era tudo tão evidente, era tudo tão já acabado, era tudo tão envelhecido. Como pensar que uma pessoa ia criar isso sendo perto? Eles estavam precisando de proteção e eles mentiram, porque eles eram capazes de fazer isso. Mas a essência do povo israelita era para ser aquela: tudo pergunta ao Senhor. Como deve ser a nossa essência? O povo escolhido de Deus deve sempre usar Deus como resposta todo o tempo. Senhor, será que é isso mesmo? Senhor, me mostra, cala o meu coração, mostra para mim, mostra com evidência. Não é que eu esteja duvidando de Ti, não é que eu esteja duvidando da minha capacidade de visão, de leitura da Tua vontade. Isso é muito mais seguro. Eles dividiram e eles foram ganhando e dividindo a terra, como deveria ser, com todas as tribos, e como deveria ser, e conforme as características da terra. Mas só te digo uma coisa, quando ele diz assim, Josué em seus últimos dias, olha com quantos anos Josué morreu, e Josué teve uma vida toda voltada, não só para a guerra, mas para a conquista, para crer no Deus de vitória. Josué, em seus últimos dias, chama o povo à fidelidade a Deus. Ele relembra a jornada de Israel, desde Abraão até aquele momento, destacando a fidelidade de Deus. Com certeza ele destacou a fidelidade de Deus, mas ele destacou a infelicidade, os erros do povo de Deus. O povo renova sua aliança, prometendo servir ao Senhor. Josué morre aos 110 anos e a geração que tinha visto as maravilhas de Deus passa. Esse é o grande problema. É que nós estamos passando por momentos muito difíceis. Nós estamos passando por momentos que nós precisamos ser Josué. Nós precisamos ouvir Deus dizendo, não, tu mandei eu. O que é que tu está fazendo aí parado? O que é que tu está se guardando? O que é que tu está querendo só se alimentar e sem usar esse alimento que eu te dou? Por que é que tu está só no regime de engorda sem fazer o exercitar da fé? E quando os nossos líderes passam, a gente se enfraquece, sabe por quê? Porque a nossa fortaleza está nos líderes, e a nossa fortaleza não está em Deus, porque Deus não passa. Sai líder, entra outro, mas Deus não passa. Eu tenho que ser fiel a Deus, eu tenho que focar em Jesus e não nos homens, porque aí eu descubro um erro ou uma falha, não digo nem de caráter, de comportamento dos líderes da igreja, e isso me incomoda, e isso me deixa no direito de dizer, não estou mais satisfeito nessa igreja, eu prefiro procurar outra, eu prefiro ir para outro campo, eu prefiro procurar várias, porque aí eu tiro a essência de cada um e procuro a perfeição da igreja. Você não vai encontrar. Enquanto for feita por os homens, não vai encontrar. Mas se o seu foco for a vontade de Deus na sua vida, você só vai obedecer. E só vai para onde Ele mandar. Ele só vai para onde Ele enviar. Só vai entender que Deus é grandioso em todas as suas coisas. Na sua vida e na minha. Os livros históricos, eles não estão lá por um acaso. Ele conta histórias de coisas certas e erradas que fizeram. Mas Deus não encobre, porque Deus também quer mostrar as consequências das suas escolhas, das minhas escolhas e das suas. O livro de Josué precisa ser lido com calma? Precisa. É bom ser lido o livro de Josué. Eu não consigo, às vezes eu não consigo ler, a minha vista dói. Hoje em dia nem tem mais essa desculpa, né? Porque nós temos a Bíblia falada, ela lida, você consegue ler. É porque eu não me concentro. Repete. Mas não perde a bênção de ler. Não perde a bênção de ouvir.
não perde a bênção de ficar ouvindo e voltando e dizendo: Senhor, aonde foi que tu me mandaste? Quando ele diz: não tu mandei eu, esforça-te e tens bom ânimo. Primeiro ele pede para você se esforçar, para você ter bom ânimo, não pasmes e nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Então, ele está contigo. Você que às vezes não vê. Às vezes eu me coloco tanto dentro daquela situação que eu esqueço de dizer: Senhor, eu não deixei espaço para ti. Mas não é que ele precise do espaço que eu ou Deus ou você deixe. Deus não precisa de espaço. Deus precisa de entrega. Eu é que tenho que entregar para poder ele se fazer. E eu espero que Deus revele a você agora, nesse momento que você estiver assistindo, e todas as vezes que você for ouvir novamente, você diga: Senhor, eu quero saber de verdade para onde tu me mandaste. Eu quero saber de verdade se eu estou no caminho certo. Eu quero saber de verdade se tu estás comigo mesmo. Senhor, eu quero saber de verdade se na hora que eu comecei, eu estou no caminho certo, se eu estou fazendo a tua vontade, se cada parte do meu caminhar, senão eu volto atrás e recomeço, porque eu preciso estar contigo sempre. Vamos fazer uma oração? Deus, tu és maravilhoso, tu não nos desampara, tu nos faz forte, tu nos faz grandioso, independente da nossa competência, independente das quaisquer que forem as circunstâncias, porque tu és fiel, porque a tua fidelidade não titubeia, a tua fidelidade não tem dúvida. A minha sim. Eu te peço perdão, eu te clamo, Senhor, por vitórias nas batalhas que eu estou enfrentando, nas batalhas que estão sendo enfrentadas, e eu te agradeço por aquelas que eu nem consigo enxergar por incompetência minha. Eu te agradeço porque tu és maravilhoso, tu és grandioso, tu és sublime, tu és supremo. Não existe adjetivo que possa engrandecer. Basta dizer, Senhor, que eu sou serva e filha de um Deus que diz: eu sou, porque Ele não tem nem passado, nem presente, nem futuro. Ele é, somente é. Porque tu abranges, tu és atemporal, tu abranges todos os tempos, porque tu és um Deus grandioso. Ó Pai, obrigada mais uma vez. Eu te peço bênçãos, muitas bênçãos nas vidas que estiverem assistindo. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Que a paz de Deus reine na vida de vocês e a alegria seja sublime e maravilhosa.